todos sejam bem-vindos. Bom, desde já, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Muitas pessoas viram a carta da SGI, a carta da Soka Gakkai, e me perguntaram sobre a proposta de paz. E aí eu resolvi fazer a proposta de paz lendo e o que eu puder explicar, mas desde já eu peço para vocês, entrem lá no meu Face, Johnny Rolian, entrem no meu podcast e entrem no e-mail. O que vocês puderem agregar aos textos fará muita diferença para muitas pessoas. A proposta de paz do presidente Ikeda de 2022, eles foi divididos em 8 tópicos, 8 partes. Então, cada vídeo vai ser uma proposta, um tópico. No meu podcast, eu já fiz o 1 e o 2. Hoje, aqui no YouTube, eu vou fazer o 1, Então, vamos aos tópicos. Proposta de paz, na revista Terceira Civilização, de maio de 2022. O título fala: Transformar a história humana com a luz da paz e da dignidade. Eu vou ler todo o texto para as pessoas que não têm a revista, para as pessoas que não conseguem ler ou que não entenderam a proposta de paz, explicando. Budismo Nichiren é a filosofia e a nossa religião. Recitamos o Nam-myoho Renge-kyo diante do Mandala Gohonzon. A SGI e a BSGI, elas são uma organização não governamental filiada à ONU, filiada à UNCNUR, filiada à ONG dos Refugiados. Tudo que se diz ONU, ela faz parte. Ou seja, nós não falamos apenas de budismo, falamos de sociedade. E aí vou bater firme nessa teclinha da proposta de paz do presidente Ikeda para nós, praticantes do budismo Nichiren, nós aprendermos o que é colocar o budismo em prática. Nessa época caótica que nós estamos vivendo, precisamos de uma bússola, de um farol. Então eu vou repetir o nome do texto para nós continuarmos. Transformar a história humana com a luz da paz e da dignidade. Ao nos aproximarmos do segundo aniversário da declaração oficial da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, em março de 2022, variantes continuam a surgir em ondas de infecção e a gerar situações desafiadoras em muitos países. É angustiante contemplar a realidade das pessoas carentes de alívio e de apoio a carregar as chagas da perda da saúde, dos meios de subsistência e de propósito, ou afligidas pela perda de membros da família ou de amigos ao redor do mundo. A vida diária continua sem perspectiva clara do caminho a seguir, e os impactos da pandemia serão provavelmente de longo prazo. Sugeriu-se até que a história passará a ser demarcada em períodos pré- e pós-Covid. Embora seja inegável que a pandemia representa uma ameaça sem precedentes, quando consideramos os eventos e as tendências que marcaram os períodos históricos, fica igualmente claro que não podemos permitir que essa história seja assinalada apenas por perdas sofridas devastadoras. Digo isso porque acredito firmemente que o fator-chave a determinar a direção da história será o ser humano e não o vírus. É natural que as pessoas tendam a focar apenas nos aspectos negativos por estar confusas e convivendo com perdas em meio às condições que antes seriam inimagináveis. Mas é fundamental buscarmos esperança nas ações positivas empreendidas para resolver a crise, sem poupar esforços para apoiá-las e expandi-las. Em novembro de 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, embora a natureza da ameaça fosse diferente, Tsunosaburo Makiguchi, presidente e fundador da Soka Gakkai, apresentou a seguinte reflexão como chave para dissipar o miasma e a turbulência daquela época. De um lado, devemos evitar o tipo de foco fechado que nos deixa tão imersos em nossa realidade imediata a ponto de ignorarmos todo o resto. E do outro, o foco aberto
caracterizado por frases vazias, desacompanhadas da ação para transformar efetivamente a realidade. Ele advertiu que, em vez disso, a sociedade adotasse um foco equilibrado e perspicaz, que leva as pessoas a agirem em suas circunstâncias com firme senso de propósito sobre para quem e para que dedicam seus esforços. Makiguchi argumentava que essa visão equilibrada também é necessária na vida diária e não requer conhecimento, compreensão ou capacidades especiais para se realizar. Acredito que, por meio da nossa experiência recente com o turbilhão de perturbações e de deslocamentos causados pela pandemia, muitas pessoas chegaram às seguintes percepções. Primeiro, a vida e o funcionamento apropriado da sociedade não são possíveis sem o apoio de muitos e que as alegrias mais profundas da vida se dão por meio da nossa conexão com os outros. Segundo, os problemas do mundo estão profunda e mutuamente conectados. As ameaças e os desafios que afligem as pessoas em lugares distantes rapidamente chegarão às nossas comunidades locais. Terceiro, a dor da perda súbita de familiares ou de ser afastado das coisas que dão significado à vida é igual para as pessoas em qualquer país. E ainda que as circunstâncias específicas variem, a tragédia é a mesma em sua essência. Interessante isso, né? O ponto mais crucial, então, é construir laços de solidariedade a partir da consciência dessa conexão obtida por nós de forma tão profunda e intensa durante a crise. E fazer dela a base de nossos esforços compartilhados a fim de encontrarmos um caminho a salvo dessa tempestade. Makiguchi valorizava a máxima budista de que, quando o céu está límpido, a terra se ilumina, porque ele acreditava firmemente que as pessoas possuem dentro de si a habilidade de dispersar o pessimismo aparentemente impenetrável que paira sobre o mundo e de iluminar o caminho rumo a um futuro de esperança. Aqui, gostaria de discutir de 3 perspectivas diferentes os tópicos que vejo como essenciais para superar não só a crise do Covid-19, mas também outros desafios que assolam o mundo e, dessa forma, abrir um novo capítulo da história humana. Pessoal, então o capítulo 1 está concluído. Agora vamos a alguns detalhes assim. Olhem só. A vida diária continua sem perspectiva clara do caminho a seguir, e os impactos da pandemia serão provavelmente de longo prazo. Pré e pós-Covid. Eu posso dizer que eu vivo esse pré e pós-Covid. Eu trabalho em farmácia e foi um turbilhão antes da pandemia, né? Assim, fechar farmácias, fechar lojas, colocar distanciamentos, parar de aferir pressão, tinha que usar todos aqueles aparatos. Foi horrível. E será horrível ainda se as pessoas não tomarem suas precauções da saúde. No livro Sabedoria na Saúde, o nosso mestre Daisaku Ikeda, ele dialoga com médicos e nas primeiras páginas estão lá álcool, máscara, distanciamentos, igualzinho o que a medicina disse para obter esse bloqueio da Covid para que ela não fosse adiante. E por mais que muitas pessoas acreditem, nossa gente, desculpem aí o barulho, por mais que as pessoas acreditem, não existe Covid, eu falo pra vocês, nunca morreu tantas pessoas no mesmo ano como foi nesses 2 últimos anos. Lógico, existe infarto, existe derrame, existe aneurisma,
existe 1 milhão de motivos de doenças. Porém, o que mais teve foi pessoas na UTI, entubadas, com resistências baixas e não resistiram. Pessoas que eu atendo no balcão ali da farmácia diz: eu estou com reação da Covid-19 porque o médico não descobre o que eu tenho e eu tenho que ficar indo no médico testando medicamentos para sarar essa sequela. Então, assim, é uma doença que ela veio, como aqui mesmo está falando, assolou o mundo do bilionário ao paupérrimo. Infelizmente, é uma doença que mostrou para as pessoas. Nós budistas acreditamos no estado de Buda, que ele está em todos. Basta a pessoa vir, arriscar o Nam-myoho Renge Kyo e acreditar que ela tem um estado de Buda e ela vai evidenciar. A Covid-19, basta a pessoa respirar e, de acordo com o sistema imunológico dela, ela vai ativar essa doença. Os assintomáticos e as pessoas que realmente são problemáticas de saúde, né? Mas vamos lá, continuando. É natural que as pessoas tendam a focar apenas nos aspectos negativos por estar confusas e convivendo com perdas em meio às condições que antes seriam inimagináveis. Essa frase, aspectos negativos por estar confusas, não é só da Covid-19. Aqui o presidente Ikeda está mostrando lá para a ONU apenas um lado, né? Apenas uma visão. Mas eu estou falando aqui para vocês, além disso, as pessoas que recitam Nam-myoho Renge Kyo apenas para ter benefício, elas tendem a não ver o macro, elas tendem a ver o problema. Elas colocam, elas vedam os olhos assim e falam: eu estou com problema, eu estou com problema, eu estou sofrendo, eu estou doente, eu estou sofrendo, eu estou confusa. E o resto fica lá do resto, né? Eu estou sofrendo, eu estou com um problema, sou eu que tenho a perda, é o meu filho que morreu, é o meu marido que morreu, é meu irmão que morreu, é a minha mãe que morreu. Isso eu não estou criticando, eu estou apenas mostrando que as pessoas estão tão confusas com o seu problema que entra a partinha da semente de mostarda com o Buda Shakyamuni. Aquela senhora, quando o seu filho faleceu e ela ficou vagando com ele no colo, achando alguém para tirá-la daquele sofrimento, o que o Buda Shakyamuni fez? Vá em todas as casas e procure uma semente de mostarda onde ninguém tenha falecido. Depois ela procurar pela cidade toda, sempre teve uma pessoa que faleceu, ou avô, ou mãe, ou pai, ou irmão, ou primo, ou tio, ou sobrinho. Ela viu que o sofrimento dela era compartilhado. A visão dela se expandiu. Ao invés de sofrer, ela passou a ser a pessoa que faria diferença, faria mudança. Então, é onde entra essa partinha aqui. Eu estou com problema? O mundo está com problema. Eu estou com dificuldade financeira? O mundo está passando por uma crise devido à Covid-19. O Brasil, principalmente, por termos os estados aí com seus problemas, com seus governos, mas a gente não vai entrar aqui que nós não somos políticos. Onde vai o dinheiro? Nós temos a palavra karma, que diz que nós somos governados por quem nós merecemos. Tem como fugir? Não. Porque se eu for para um outro país, lá vai ter, logicamente, o problema que vai me acompanhar. Se eu me casar com outra pessoa, não vai resolver, porque o meu problema está comigo. Sou eu quem devo resolvê-lo, recitando no meu Renge Kyo, transformando a situação que eu estou. E aí, aqui embaixo, o presidente Ikeda fala, né? Acredito que, por meio da nossa experiência recente com o turbilhão de perturbações e de deslocamentos causados pela pandemia,
Vamos às percepções. A vida e o funcionamento apropriado da sociedade não são possíveis sem o apoio de muitos. O que nós podemos levar desse ponto 1? Restaurantes fechados, o que aconteceu com eles? Tiveram que usar aplicativos, entregadores, ou seja, tiveram que buscar além dos seus pequeninhos mundos, que era mesa e garçom, para continuarem vivos, né? Para continuarem no mercado. Nós agradecemos a tecnologia, que nós entramos em grupos de conversas, entramos em grupos de estudos, e por mais que as pessoas falem, não é oficial da BSGI, mas estamos usando os ensinamentos de Nichiren Daishonin e de Daisaku Ikeda, sim. Aqui está meu livro, O Pastor Batista e seu Mestre Budista. Esse livro é excelente. Um pastor batista dos Estados Unidos, ele fala perfeitamente, maravilhosamente de nosso mestre Daisaku Ikeda. Esse livro é excelente para as pessoas abrirem a sua mente de que eu não posso falar de budismo porque eu sou de outra religião, eu não posso falar de outra religião porque eu sou budista. Está aqui a prova de que ele elogia muito o budismo e ele é um pastor renomado e ele faz parte, agora me desculpem, da cúpula da Universidade Soka da América. Ele faz parte da presidência, eu sei que ele é uma pessoa de grande importância na Universidade Soka da América. Me desculpem, mas agora, até eu achar a página aqui, vamos fugir do assunto. Segundo, os problemas do mundo estão profundo e mutuamente conectados. As ameaças e desafios que afligem as pessoas em lugares distantes rapidamente chegam nas nossas comunidades locais. Antes não existia tecnologia, não existia aviões, não existia celulares. E hoje o que nós percebemos, eu mesmo, muitas vezes nesses 2 anos, entrei no aplicativo da pessoa, lá no privado, né, que nós chamamos no individual. Olha, coloca lá no site de procura, no site de busca, essa mensagem é falsa, cuidado, essa mensagem tem vírus. E as pessoas, elas brigam ainda porque a gente está avisando. Mas o importante é você estar sempre conectado com a verdade. Entrem no site do aplicativo, lá no site que você tem vários sites de buscas hoje. Colhem aquela mensagem, vão lá no site, copiem e ela vai dizer mensagem falsa, mensagem verdade ou mentira. Isso existe, basta a gente aplicar na mãozinha ali, no dedinho, tá bom? E o terceiro, a dor da perda súbita de familiares ou de ser afastado das coisas que dão significado à vida. Nós fomos afastados de ir nas igrejas, nós fomos afastados de fazer nossas reuniões nos pequenos grupos que nós chamamos aqui no budismo de reuniões de palestra, reuniões de estudo, reuniões de diálogo. Por 2 anos nós ficamos distantes apenas usando os aplicativos. E as pessoas, amigas, parentes falecendo e o não poder estar ali com elas o tempo todo porque houve esse distanciamento, nos fez refletir que nós precisamos sim desse calor humano um do outro. E aí o presidente Kennedy ainda fala, né? O ponto mais crucial então é construir laços de solidariedade a partir da consciência dessa conexão obtida por nós. Aumentamos as redes de amigos. Eu mesmo, cada dia que eu acordo aqui, eu estou colocado num grupo. Johnny, eu coloquei você nesse grupo, poste seu conhecimento, vamos nos unir. Johnny, eu estou com uma pessoa com problema, você pode conversar com ela. Johnny, você tem uma matéria que diz tal coisa porque eu confio em você, que você vai colocar uma matéria legal. Eu agradeço imensamente nesses 2 anos de pandemia
esse calor humano que vieram receber tanto de mim quanto dos meus amigos, e eu acredito que nós vamos expandir muito mais. Eu vou terminar aqui o capítulo 1, eu vou postar futuramente o capítulo 2, e como eu já falei, escrevam no chat, vão no meu e-mail, vão no meu Facebook, vão no meu podcast, dialoguem, perguntem. Se existe um tópico desse daqui que querem complementar, complementem. E eu agradeço. Então, inscrevam-se no canal, compartilhem o canal, curtam. Quanto mais curtidas, mais o meu canal será visível e mais tempo eu terei aqui para vocês. Beijo, muito obrigado, parabéns a todos.